Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui para falar sobre Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. E esse aqui foi a minha leitura, acho que uma das minhas leituras favoritas de 2024, então eu tava muito ansiosa para fazer esse livro. Ele foi demorar porque eu tava doida pra falar sobre ele. Eu conheci esse livro através da primeira adaptação para o cinema que foi feita, que é de 1966, eu acho. Tem uma outra adaptação que é de 2018, mas eu achei nada a ver com a história. O primeiro filme é bem mais realista. E eu lembro que, apesar de ser aqueles filmes bem antigões mesmo, eu gostei pra caramba da adaptação. E como eu já sabia que era inspirado em livro, eu fiquei doida pra ler. E como sempre, o livro é muito melhor do que o filme, e olha que o filme é muito bom. Então, tipo, eu gostei pra caramba, tanto do filme como da leitura. Até recomendo você ler. O livro foi escrito originalmente em 1953, e ele é uma distopia de ficção científica. O que é distopia? Resumidamente, é um livro ou uma história onde se passa na Terra ou numa sociedade que funciona de um jeito distópico, num jeito diferente do que a nossa vê. Curiosamente, apesar do livro ser da década de 50, muito do que tem nele retrata coisas que nós temos hoje em dia. Então, na história, a primeira coisa que a gente vê é que é uma sociedade muito imersa em estar o tempo todo sendo controlada de um jeito meio passivo-agressivo. Então, todas as casas têm grandes telas negras que são usadas para se comunicar com as pessoas. Então, a gente vê cenas nessas telas negras e as telas negras também vê a gente, que é uma parada ali um pouquinho parecida com George Orwell, sabe, em 1984. Na história, você assiste programas de TV, tipo, acho que eles chamam de telenovelas, mas eu não tenho certeza, e que tem uma parte dessa telenovela que você tem que responder. Então, eu vi que eles não souberam como exatamente, mas eles fizeram até uma referência aos celulares, às TVs e qualquer tipo de tela que a gente usa hoje em dia como forma de entretenimento. Outra forma também que tem são as conchas, que eles citam como mini conchas que você coloca, tipo isso, mini conchas que você coloca nos fones de ouvido e que através disso você fica ouvindo coisas o tempo todo. Essas conchas, elas são usadas inclusive na hora de dormir. Então, meio que as pessoas, elas não descansam o tempo todo, é uma sociedade onde todo mundo toma muito remédio e tá todo mundo o tempo todo meio que dopado e controlado nesse estado de transe pelo governo ou, insira aqui, uma organização que está no controle dessa sociedade. Se eu não me engano, isso não fica exatamente muito claro quem é que está no controle, mas é uma coisa que realmente tem alguém cuidando para que as pessoas estejam dentro desse controle através do entretenimento. E o personagem principal dessa história é o Guy Montag, que é, tipo, esse cara aqui da coisa, e ele é um bombeiro. Só que nessa história, os bombeiros, eles não funcionam para apagar fogos. Os bombeiros são chamados para incendiar livros, porque é uma sociedade onde é proibido você ter livro, é crime você ter livro, fazer qualquer tipo de menção aos livros, porque eles são de uma época muito antiga. Então, da mesma forma que a gente conhece uma série de histórias de queimas, tipo a queima da Biblioteca de Alexandria, nessa história isso aconteceu e é recorrente. Sempre que você sabe, por exemplo, eu vi meu vizinho, ele tava tendo práticas estranhas, tipo, ele tava muito tempo sentado na porta de casa, ele tava muito tempo ocioso, não tava nem vendo as telas, nem fazendo nada do que era para ele estar programado, ou então as crianças estavam brincando ao invés de estar na escola de dominação, algo assim. Então eu acho que ele pode ter livros. Aí liga para o corpo de bombeiros vai na casa da pessoa, procura livro por tudo quanto é parte e quando encontra, incendeia esses livros. E daí que é o nome, porque Fahrenheit 451, que é em Fahrenheit, que é a outra unidade de medida sem ser Celsius, que é o que a gente usa aqui no Brasil, esse aqui é a temperatura de queima do papel. Então é meio que o nome que queima o papel porque eles incendiaram, enfim, vocês entenderam os livros. Esse é o contexto geral da história. E acontece que o Guy, ele é um personagem que é casado, ele, dentro desse casamento dele, ele tá dentro dessa sociedade onde não tem muita interação, então ele mostra que no casamento não tem muita conversa, não tem nenhum tipo de relação ali, é quase como se fossem duas pessoas unidas pela conveniência, e que estão o tempo todo imersas nessa coisa do entretenimento. E o Guy ele não é um protagonista assim, é diferente, eu sou diferente das outras garotas, sabe? Ele tava, eu queimo esses livros, tá tudo bem, sempre mandaram eu queimar, a vida sempre foi assim.
até que ele conhece uma menina, e já vou fazer meus apontamentos, tá? Vou defender Guy Montag, porque eu odiei isso na adaptação da série. Nessa história aqui, ele conhece a menina que é a Clarissa. Salvo engano, essa Clarissa tem tipo uns 16, 17 anos, algo assim, e ele é mais velho e ele é casado. E eu, quando comecei a ler, eu falei assim, ah, não, esse cara vai se envolver com essa menina, não é possível. E ele não se envolve. Todas as conversas que ele tem com essa Clarissa são conversas, tipo, na paz do Senhor, entendeu? Tipo, a menina, ela é meio doidinha, assim, ela gosta de observar, sei lá, a chuva, o céu, a família dela é de um jeito diferente, que gosta realmente de ficar nesse tempo ocioso, que, igual eu falei, é um sinal de algo ruim para a sociedade deles, já que é para todo mundo estar muito ocupado com entretenimento, com trabalho, com escola, etc e tal. Então, ficar parado na janela ou até conversar muito em voz alta é uma coisa negativa para essa sociedade. E ela é vizinha do Guy, eles acabam se encontrando uma vez, tipo, ele tá indo pro trabalho e ela tá caminhando, algo assim. E aí, alguns comentários que ela faz ele pensar sobre coisas que ele nunca tinha pensado. Sobre, sei lá, por que o céu é da cor que é, ou como que a chuva acontece. E ele percebe que isso não é uma coisa que ele aprendeu, e ele não sabe onde perguntar, porque até a pergunta, o questionamento, a conversa, a pesquisa é uma coisa que para essa sociedade é algo negativo. Olha só. E aí ele fala que é... Como é que é a palavra que ele usou? Que esse é o momento que ele começa a ter comichões, acho que é isso. Que é quando ele começa a questionar o mundo ao redor dele e começa a ter caraminholas na cabeça. A partir dessa interação com essa vizinha dele, uma interação bem básica mesmo de conversa, ele começa a questionar o trabalho dele, por que eles fazem aquilo, o que tem de tão perigoso nos livros. E assim, eu não vou dar spoiler, vocês sabem que aqui no meu canal minha intenção é, tipo, introduzir a história e depois, pá, colocar uma reflexão pra gente ter, mas eu não gosto de entregar o final da história. Porém, eu gostei muito do final da história, então esse vídeo vai ter spoilers porque eu não vou conseguir não falar, que é o seguinte. Em determinado momento, não vou saber explicar exatamente como, mas ele se torna meio que um fugitivo ali e tal. E ele começa a conhecer pessoas que leem livros e pessoas que cuidam desses livros. E tem algumas referências muito legais. Primeiro que eu sou cristã e eles fazem referência à Bíblia em alguns momentos, no sentido de que a Bíblia ela é um livro muito amplo e que cita muitas culturas, muitos povos. E igual naquele filme, o livro de Eli, é muito citado como que a Bíblia ela pode ser usada como um objeto de libertação também, porque ela tem palavras sobre libertar escravos, ela tem palavras sobre que o mundo terreno não é o final das coisas, então você não deveria ser tão apegado às coisas que estão aqui. Você é livre, sua alma é livre, sua alma não foi feita para esse ambiente terreno. Então as coisas que você vive e conhece, elas não acabam nisso aqui, entende? E por causa disso, ela é um livro muito perigoso para governos ou ideologias ou métodos que querem colocar a gente numa caixinha muito específica de pensar, não, é assim e pronto, acabou. Então, assim como tem referências em outras literaturas, como eu acho que no Admirável Mundo Novo tem também, nesse aqui também tem algumas dessas referências. Tem um momento que ele conhece uma comunidade dessas pessoas que leem livros e ele descobre que, assim, como nessa sociedade é crime você ter esses livros, portar esses livros, qualquer pessoa que for encontrada provavelmente vai ser presa, o livro vai ser queimado e aquele conteúdo vai ser perdido. Então, o que essa comunidade começou a fazer? Eles pegam o livro, a pessoa pega o livro, ela lê o livro todo e depois ela, tipo, ou esconde ou queima esse livro para sempre. Mas ela se torna aquele livro. Então, ela armazena aquele livro para sempre na cabeça dela. Então, é como se fosse, tipo assim, tem a Ana, e aí a Ana leu Fahrenheit 451. E aí a Ana lê esse livro várias vezes, armazena tudo que ela pode sobre esse livro e joga ele fora. E aí agora a Ana é Fahrenheit 451. Eu sou esse livro, eu vou carregar o conteúdo desse livro por toda a minha vida. Gente, como leitora, isso aqui me marcou demais. E aí tem um trecho que diz assim, ó, que eu tava citando da Bíblia, né? E aí eles vão se apresentando e falando, eu sou fulano, eu sou fulano.
E aí tem uma parte que tem assim, o Montag é o personagem principal. Aí tá escrito assim, ó, Montag, Granger tocou firmemente no ombro de Montag. Ande com cuidado, conserve sua saúde. Se alguma coisa acontecer com Harris, você será o Eclesiastes. Veja como você ficou importante de 1 minuto para cá. Aí o Montag respondeu, mas eu me esqueci. Aí o outro responde, não, nada jamais se perde. Temos meios para despertar a sua memória. Por que isso aqui acontece? Porque um dos livros que o Montag encontra, agora eu não me lembro se é a Bíblia ou se é só uma pequena página da Bíblia, mas ele se conecta muito com o livro de Eclesiastes na Bíblia. E aí, assim que ele se encontra... Ai, tô tudo arrepiado. Assim que ele se encontra com esses viajantes que são livros, ele cita que o livro favorito que ele leu foi Eclesiastes. E aí ele fala, ó, a gente tem um Eclesiastes que é o Harris, mas se alguma coisa acontecer, você vai ser o nosso Eclesiastes, você é o substituto para esse livro. Gente, eu não sei se eu tô conseguindo repassar, o tanto que fiquei emocionada com isso. Outro trecho aqui que tem sobre isso é aqui, ó. Montag, algum dia você gostaria de ler A República de Platão? Aí o cara respondeu, claro. Aí ele responde, eu sou a República de Platão. Gostaria de ler Marco Aurélio? O senhor Simons é Marco Aurélio. Aí o senhor Simons cumprimenta ele e fala, como vai? E o Montag responde, olá. E quando eu li isso, eu só consegui pensar como que cada um de nós... Gente, eu vou começar a chorar, meu Deus do céu. Eu consegui começar a pensar de como que cada um de nós somos livros. Nós somos os livros que nós lemos. E tem um trecho, inclusive da Bíblia, minha Bíblia não tá aqui, mas tem um trecho na Bíblia que fala, eu acho que é Paulo, ele se refere às pessoas e eles falam, vocês são as cartas que nós escrevemos. Ele se referindo aos discípulos, né? Os seguidores de Paulo, as pessoas que Paulo estava discipulando, estava acompanhando, mentoreando, e que essas pessoas, elas eram cartas que estavam sendo enviadas, porque a vida delas continha os conhecimentos, as informações que tinham sido aprendidas, e que era a responsabilidade deles repassar isso. Todos nós temos essa grandeza dentro de nós, cada um de nós todo o conhecimento que você adquiriu. Então, eu sou todos os livros que eu já li, você é todos os livros que você já leu, nós somos todas as pessoas que passaram pela gente e que deixaram algum ensinamento, alguma compreensão. E eu achei muito bonito nesse trecho em especial que quando o cara fala quando o Granger fala pro Montag, você vai ser o Eclesiastes, e ele fala assim, mas eu me esqueci muito do que eu li. E ele fala, não, nada jamais se perde. Cara, isso eu achei muito lindo, porque às vezes a gente tem a sensação de que tudo que a gente leu, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou, sei lá, no ensino médio, no ensino fundamental, que a gente é obrigado a ter tudo muito decorado. E não é sobre o decorado, é sobre o que você aprendeu. Então, por exemplo, eu não me lembro exatamente de toda a história que acontece nesse livro, mas eu sei o que eu aprendi com Fahrenheit 451. Eu aprendi que o entretenimento, muitas vezes, ele pode ser algo que tá bitolando sua cabeça, que tá fazendo você se tornar um pouco preguiçoso quando você só consome e você não tá lendo, não tá raciocinando sobre aquilo. Eu aprendi também que nós precisamos ter tempo de silêncio, tempo de escuta. Então, na história, a esposa do Montag, ela tinha muito problema de insônia e ela tinha que tomar muitos remédios de insônia. Mas por que ela não conseguia dormir? Porque ela estava o dia todo na frente dessa tela, dessa televisão, consumindo coisa, e quando ela ia dormir, ela botava as conchas. E quando ela recebia as amigas, elas conversavam sobre coisas futis. Ai, que belo dia, não é mesmo? Ah, sim, eu acabei de comprar tal coisa. Ai, eu também estou louca para comprar tal coisa. E aí a conversa é só sobre isso, a gente não reflete sobre nada ao nosso redor, a gente não se vê como criaturas críticas e criaturas que falham e que podem melhorar e que podem criticar a si mesmos para se corrigir, entende? E nisso a gente perde muito. E isso não é uma frase desse livro, é uma coisa que você aprendeu ao longo desse livro. E isso acontece com tudo na sua vida, com todos os conteúdos de biologia, de matemática, com as tias com a qual você conversa, quando você senta na mesa para conversar com sua mãe, com seu pai, ou então quando você tá num ponto de ônibus e conversa com aquela senhorinha que puxa assunto do nada, e aí ela fala um monte de coisa e você aprendeu alguma coisa com isso também. Nós somos livros ambulantes de todas as coisas que nós aprendemos e isso é lindo, lindo, lindo. Não vou conseguir falar por completo sobre tudo que aconteceu nesse livro, mas eu
fui muito ministrada mesmo por causa desse conteúdo e principalmente por causa desse chamado de ser um livro, de você ser um livro, uma literatura e de você carregar esse conhecimento de tudo que você absorveu e repassar. Então, a frase que ele falou aqui, isso tudo está em uma página do livro, que ele falou assim, ó, ande com cuidado, conserve a sua saúde. Se alguma coisa acontecer com Harris, você será o Eclesiastes. Isso aqui falou comigo também, tem uma frase de Dwight Moody, eu acho, que é um evangelista, e ele fala assim, de 100 homens, um lerá a Bíblia e 99 lerá o cristão. E o que isso quer dizer? Que nós, como cristãos, temos a responsabilidade de sermos leitores da palavra, de conhecer a Bíblia, saber defendê-la, saber questioná-la, saber estudá-la. E nós temos essa responsabilidade porque muitas pessoas nunca vão chegar a ler uma página da Bíblia, mas elas vão conhecer você. E elas vão perguntar para você, por que na Bíblia fala tal coisa? O que Jesus disse sobre tal assunto? E aí você tem a responsabilidade de saber falar isso. Você tem a responsabilidade de ser o Eclesiastes, de cuidar da sua saúde, de estar equilibrado mentalmente e de para sempre entender que você sempre vai ser esse livro. Você sempre vai ser Eclesiastes, você sempre vai ser Salmos, você sempre vai ser cartas aos Romanos, cartas aos Coríntios. É um chamado que Deus nos deu e é uma coisa que a gente aprende com Fahrenheit 451 também. E foi isso o livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acabei falando de forma muito emocionada, mas essa leitura aqui, ela... Nossa, eu abria e eu lia e eu... Meu Deus do céu! O livro tá todo marcado, assim, e eu nem falei tantas partes, mas essa é a parte fundamental que ele mais falou comigo. Eu e você somos livros e nós temos uma responsabilidade sendo esses livros, de repassar tudo que nós sabemos para o próximo e de nos conservarmos em saúde para continuar fazendo isso por muitos e muitos anos. E é isso, espero que essa palavra aí tenha falado ao seu coração e te recomendo a ler o livro e tirar suas próprias conclusões também. A paz do Senhor, tchau, tchau!